Essa é uma estrada musical. Existem apenas 61 estradas iguais a essa no mundo inteiro e apenas uma dessas é conhecida por ser um dos maiores fracassos da história do marketing e da engenharia de todos os tempos. E hoje eu vou te contar a história de como essas estradas ficaram populares, como elas funcionam e como um mau projeto e uma má comunicação jogaram fora milhares de reais da indústria automobilística. Essa história, ela já é um pouco antiga, tá? Na verdade, ela começa em 1995 com dois artistas dinamarqueses que tiveram a ideia maluca de transformar o asfalto em instrumento musical. E eles usaram toda a criatividade deles para fazer o projeto, né? Já que o nome mesmo ficou horrível. Eles chamaram o projeto de asfaltofone. O asfaltofone era basicamente várias tartaruguinhas brancas coladas no asfalto. E o objetivo do projeto era simplesmente criar algo inovador e que chamasse a atenção. Mas, assim, não deu muito certo, já que a obra só foi divulgada em alguns jornais locais. Por coincidência, em 2007, um trabalhador japonês chamado Shizuo Shinoda, sem querer, fez pequenos buracos no asfalto com uma escavadeira. E ele notou que quando os carros passavam por esses buracos, eram produzidas notas musicais. Shinoda se juntou então com engenheiros que ele conhecia para estudar esse fenômeno. E assim nasceu a Shinoda Gokyo, a primeira empresa dedicada a produzir estradas musicais do mundo. E os japoneses gostaram tanto da ideia que rapidamente diversas estradas começaram a ser construídas no país. Eles acreditavam que era um jeito divertido de manter os motoristas acordados e alertas e também um jeito de chamar turistas para cidades do interior. O Japão ele abraçou tanto a ideia que na data de hoje eu contei mais ou menos umas 61 estradas construídas ao redor do mundo. E dessas, 38 são construídas no Japão. Algumas estradas ficaram famosas justamente por estarem ligadas à trilha sonora de grandes filmes e animes, como A Viagem de Chihiro ou Neon Genesis Evangelion, por exemplo. Hoje em dia, muitos turistas chegam a alugar carros e montar todo o seu roteiro de viagem só para passar por esses pontos turísticos. Depois disso, a moda pegou. O mundo todo estava de olho nas ruas musicais do Japão e era questão de tempo até que as empresas explorassem essa tendência. E foi exatamente o que aconteceu. Em 2008, a Honda, uma empresa automobilística japonesa, estava planejando a campanha de divulgação e lançamento do novo modelo do Honda Civic nos Estados Unidos. E eles precisavam de uma campanha inovadora. Acontece que alguém da equipe tinha ouvido falar dessas estradas musicais que estavam sendo construídas no Japão. Então que eles tiveram a ideia. E se eles construíssem uma dessas estradas em Lancaster, nos Estados Unidos, para fazer essa divulgação? A equipe adorou a ideia e assim nasceu o The Civic Project. Mas eles precisavam escolher a música certa. Depois de ouvirem várias e várias opções, eles chegaram na música William Tell Overture, de Rosinha. Era a música perfeita, já que ela transmite a ideia de velocidade e movimento. O trecho escolhido da música possui um padrão rítmico que pode ser facilmente reproduzido nas estradas musicais. E além disso, a música é extremamente famosa, né? Mesmo que você não conheça a música pelo nome, você provavelmente já ouviu essa música milhares de vezes. Duvida? Ouve aí como é que ficou a propaganda. Se você não reconheceu a música, é porque mesmo investindo 190 mil reais na época, o que hoje daria algo em torno de 600 mil corrigindo a inflação, eles ainda conseguiram errar feio e a estrada acabou saindo completamente errada. Eles inclusive fizeram um mini documentário, que eu vou deixar aí na descrição, mostrando todo o processo de construção. Agora você provavelmente vai conseguir reconhecer a música, tá? Ela deveria soar mais ou menos assim. E o erro ele fica mais absurdo quando você descobre que os cálculos para fazer esse tipo de estrada são extremamente simples. Inclusive, eu imprimi um sapo da impressora 3D para mostrar como essas estradas funcionam, tá? Esse carinha aqui, ele é um instrumento musical chamado sapo guiro. Ele costuma ser vendido em lojas de brinquedo ou em lojas de lembrança em alguns pontos turísticos, né? E ele basicamente funciona passando a baqueta pelas ranhuras nas costas do sapo. E esse contato gera uma vibração que é amplificada pela estrutura oca do sapo, fazendo com que o instrumento emita, o som de um sapo, né, obviamente. A estrada musical, ela funciona de forma parecida. São feitas várias ranhuras no asfalto em um padrão bem específico. E como você sabe, os pneus eles são feitos de um material elástico que é a borracha, né? Então quando o pneu passa por uma dessas ranhuras,
o espaço vazio da ranhura trabalha junto com o peso do carro para deformar o pneu. Ao tentar voltar ao formato original, o pneu vibra e essas vibrações geram um som audível. É possível, inclusive, controlar o volume desse som. Quanto mais fundo a ranhura, mais espaço o pneu tem para deformar e mais alto o som fica, né? O contrário também acontece. Se a ranhura for rasa, o pneu se deforma pouco, gerando um som mais baixo. Nesse instrumento, a nota que o sapo faz é influenciada por muitas coisas, como o tipo e densidade do material, o tamanho e o formato do sapo, mas principalmente pela distância das ranhuras nas costas. E assim como no sapo, nós podemos definir a nota que a estrada fará apenas mudando a distância entre as ranhuras. E sabendo também, é claro, qual é a frequência da nota que a gente quer reproduzir, né? A nota Dó, por exemplo, ela tem uma frequência de 261 Hz. Então, se conseguir fazer com que o carro passe por 261 ranhuras em 1 segundo, você vai ouvir a nota Dó. Para fazer esse cálculo, o carro precisa estar em uma velocidade constante. E, obviamente, não dá para saber qual velocidade todos os carros vão passar na estrada. Então, uma boa estratégia é usar o limite de velocidade da via. Se o limite de velocidade for 100 km por hora ou aproximadamente 28 metros por segundo, seria necessário colocar 261 ranhuras a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Simples assim. Mas aí eu te pergunto, se esse cálculo é tão simples, em qual parte que eles erraram? Vamos lá, vamos ver se você adivinha. Tá na hora de jogar um jogo e esse jogo se chama Adivinhe Qual Foi o Vacilo. Você tem 5 segundos para adivinhar qual das 4 opções explica corretamente qual foi o erro de projeto e deixar sua resposta nos comentários, tá? E óbvio, se você errar, pode curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? E aí, você tá pronto? Tempo! Ok, eu meio que te enganei, tá? Quando a gente fez o cálculo, eu disse que para gerar a nota Dó, as ranhuras precisam estar a 10 centímetros de distância. Mas esse valor de 10 centímetros deve ser medido do início de uma ranhura até o início da próxima. Ou seja, é preciso considerar também o tamanho da própria ranhura. No nosso caso, a ranhura tem 2,5 centímetros, então a distância correta entre uma e outra seria de apenas 7,5 centímetros. E esse foi exatamente o erro que eles cometeram. Então, se você respondeu a letra A, parabéns, viu? Você acertou. Esse problema ele foi identificado pela primeira vez por David Simons Duffy, músico e professor de física da Caltech, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ele percebeu que a nota de maior frequência na melodia estava 1/8 acima da nota mais baixa. Basicamente assim, isso significa que a nota mais grave tem a metade da frequência da nota mais aguda. E por conta disso, a distância entre as ranhuras deveriam ser a metade, né? E comparando a distância usadas nessas duas notas, dá para perceber que a relação de 2:1 ela é usada sim, mas sem considerar o tamanho da ranhura. Só que quando a gente considera esse detalhe, a escala muda, e é justamente essa mudança que faz a estrada soar totalmente diferente do esperado. A gente só não consegue saber se esse erro foi dos engenheiros que fizeram o projeto ou dos construtores que fizeram a via. Mas no final o efeito é o mesmo. Todas as notas da música ficaram distorcidas. E quanto maior a frequência da nota, maior o efeito dessa distorção também. E mesmo eles percebendo o erro, o comercial ainda foi feito, tá? Inclusive, a versão da música que você ouve no comercial é editada para parecer mais com a versão correta. E essa nem é a pior parte. Acontece que eles construíram a estrada muito perto de uma área residencial. E depois de inúmeras reclamações dos moradores, a prefeitura decidiu repavimentar a avenida e construir uma nova versão em uma área mais isolada. Isso foi feito, né? Eles reconstruíram a estrada musical, usando o mesmo projeto errado e pela segunda vez. Então, assim, da próxima vez que você passar por um buraco, toma cuidado, viu? Pode ser que você esteja ouvindo a nova versão de Beethoven da Honda.